Fala aí, pessoal, tranquilidade? Pois é, a gente tá nessa aí, né? Todo mundo aí parado, sem poder sair de casa, né? Mas as aulas não podem parar. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, iniciando esse processo, né, de videoaula que vamos ter que agora nos adaptar para a gente não parar, não perder conteúdo, né? A gente não perder o ano letivo que está por aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Espero que seja rápido, né? Espero que logo a gente consiga se reencontrar em sala de aula. Bom, estou aqui na minha casa, vamos preparar uma aula para vocês aqui, ver se consigo fazer alguma coisa diferente para vocês e abordar o conteúdo que tem que ser abordado. Nós estamos caminhando para a quinta aula, já vimos aí bastante coisa, vimos sobre os conceitos de sistemas computacionais, já vimos sobre os conceitos de sistemas operacionais, né? Vimos os tipos de sistemas operacionais que existem por aí, e vimos as suas diferenças, vimos as suas características, né? Então a gente vai continuar a partir de hoje abordando um novo assunto, né? A gente vai abordar agora o assunto processos. O que vem a ser processo, gente? O processo no meio computacional, né, na informática, ele tem a nomenclatura, ele tem o conceito de instância de um programa em execução. Como assim? Então, quando um programa ele é instalado no HD, tá? Ele fica ali armazenado, ele não está em execução. A partir do momento que ele é solicitado pelo CPU, ele é armazenado na memória RAM, a memória principal, e aí sim ele recebe o nome de processo, tá? Existem 4 maneiras de nós criarmos um processo. Quais são elas? Vamos lá. Primeira maneira, quando o sistema operacional ele está sendo inicializado, ele vai chamando vários programas, vai criando vários processos para que o usuário consiga utilizar, por exemplo, a sua interface gráfica, entre outras coisas, né? Para que o hardware consiga se comunicar. Então ele chama ali, ele cria os processos dos drivers e por aí vai. A segunda maneira que existe de um processo ser criado é pelo próprio usuário. Quando o usuário solicita a abertura de um programa, né, esse programa ele vai ser armazenado na RAM e execução na CPU. Então, o usuário ele cria um processo. Uma terceira maneira de criar um processo é quando o próprio processo em execução ele vai criar outros processos, conhecidos como processos filhos, né? Um exemplo, o Google Chrome. Nós iniciamos ele, no meu caso, ele é iniciado, ele é carregado várias extensões nele que eu utilizo. Uma extensão para leitura de arquivos PDF, uma extensão para realizar download de vídeos. Cada extensão dessa é como se fosse um mini programinha, ou seja, outros processos. E a quarta maneira, que é mais voltada para sistemas operacionais para computadores de grande porte, são os processos em lote, quando é um conjunto de processos que são inicializados ali em uma fila, tá? Bom, se existe maneiras de criar processos, também existem maneiras de finalizar esses processos. 4 maneiras também existem para finalizarmos um processo. Quais são elas? Primeira maneira, quando acontece um erro fatal. Como assim? Quando durante a execução desse programa acontece algum evento que o força a se finalizar. Com um exemplo, o usuário vai lá e finaliza aquele processo. Ele não clica para sair do programa,
Ele vai e faz um comando para que aquele processo seja finalizado, forçado a se finalizar. Uma segunda maneira é quando o usuário, diferentemente de forçar o processo a se finalizar, quando o usuário ele pede para sair do programa, clica no X, vai em arquivo sair e por aí vai. A terceira maneira é quando acontece um erro fatal, um erro crítico. Durante a execução do processo, acontece alguma coisa e ele fecha. Algum erro crítico, algum erro em algum arquivo corrompido, e ele é fechado, ele para de funcionar. E a quarta maneira é quando um processo ele é finalizado por outros processos, como por exemplo o antivírus. Tem ali um programa rodando, o antivírus localiza que aquele programa ele é hostil, e ele vai lá e finaliza aquele processo.